Como começar um escritório de arquitetura? Como que eu dou os primeiros passos? O que é a primeira coisa que eu devo fazer ou pensar? O nosso vídeo de hoje é para você que está começando o teu escritório agora e não sabe por onde começar. Eu mesma já fiz um vídeo aqui no canal sobre os primeiros passos para o teu escritório, o que você começa primeiro. E lá eu falei coisas diferentes do que eu vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo eu quero trazer uma visão um pouco diferente, que talvez você que está saindo da faculdade, ou você que trabalhou um tempo em algum lugar e agora vai trabalhar no seu negócio, ainda não tenha. Essa visão com certeza vai te ajudar. Mas claro, você pode, depois de assistir esse vídeo, e assistir esse outro vídeo dos primeiros passos do teu escritório, que ele também vai te ajudar, tá? Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Qual que é normalmente o trajeto de um arquiteto, um designer de interiores que se forma e vai abrir o seu próprio escritório? Ou independente do momento que ele vai começar o seu escritório, né? Esse trajeto normalmente se dá por a pessoa: vou abrir meu escritório, agora preciso de muito cliente. Normalmente esse é o caminho. E o profissional começa a colocar um foco, a olhar só para ter cliente de um jeito que ele só para esse sprint no dia que ele tiver atolado de projeto, atolado de cliente, e aí ele entende que não era só cliente que ele precisava. Já dei um spoiler sobre o vídeo aqui, mas você já vai entender sobre o que eu tô falando. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a Aline Zanoni, eu sou arquiteta, sou mentora de arquitetos também, e eu ajudo você, arquiteto, designer de interiores, a ter o teu escritório eficiente e lucrativo. Então aqui no canal você vai encontrar tanto conteúdo de arquitetura quanto conteúdo para te ajudar com a sua profissão. Quando eu abri o meu escritório, ele veio de uma demissão. Eu fui demitida do escritório que eu trabalhava, era época de impeachment da Dilma, o mercado estava muito difícil, e esse escritório, que antes tinha 20 funcionários, acabou praticamente demitindo todo mundo. E eu fui uma dessas pessoas. Só que quando eu saí de lá, eu não tinha me preparado para isso, eu não tinha me preparado para abrir meu próprio escritório. Então eu precisei começar com o que eu tinha, que no caso era nada. Eu comecei a criar uma logo para eu ter uma logo. Eu abri meu Instagram, abri minha página no Facebook, que em 2016 era muito forte, tá? Para você que tá pensando aí, meu Deus, Facebook. Em 2016 as pessoas tinham páginas do Facebook. Então eu abri Instagram, abri Facebook e falei, vou começar a fazer projeto. E assim foi. Comecei a fazer uns projetos fictícios, fiz um projeto de lavabo para minha mãe, e assim foi. Fui alimentando meu Instagram e o meu Facebook com esses novos conteúdos que eu fiz. Esse foi o início do meu escritório. Só que, por que isso não foi 100% bom? Funcionou, mas eu poderia ter andado mais rápido, porque eu só foquei em trazer cliente. Meu primeiro ímpeto, e é o ímpeto de todo mundo, né? É olhar para ter mais cliente, é tentar trazer cliente, é focar no cliente. E legal, claro, a gente precisa de clientes para o nosso escritório crescer, a gente precisa de clientes para faturar, né? Nenhuma empresa sobrevive, nenhum escritório sobrevive, nem você como autônomo sobrevive sem ter dinheiro em caixa. E como é que a gente tem dinheiro? Vendendo projetos. Então precisa ter clientes. Não é sobre isso que eu tô falando, o cliente é necessário. Mas o que é a questão aqui? Como eu foquei só em ter cliente, eu fiquei vários meses focando em cliente, incansavelmente. E aí passaram-se alguns meses e depois de 7, 8 meses, eu comecei a ter muito projeto. E aí eu percebi que tendo tantos projetos na casa, ou seja, só eu no caso, porque eu não tinha equipe ainda, eu tinha muito projeto, mas eu não dava conta desses projetos. E se eu tivesse assim, ganhando muito dinheiro ainda, mas não era o caso, porque eu tinha muito projeto na casa, mas eu não tava fazendo muito dinheiro. Então o que é o ponto? Normalmente, eu te contei essa história do meu escritório, do início do meu escritório, porque isso acontece com 99% dos arquitetos. Foca só em cliente, e quando o cliente chega, quando chegam muitos clientes, a pessoa não sabe lidar com isso, não sabe lucrar com isso. Aí o escritório até fatura, às vezes até fatura um valor legal, mas o dono desse escritório, ele não é uma pessoa que tem dinheiro no bolso, entende? Então o que eu trago aqui nos meus conteúdos no Instagram também, inclusive, é muito sobre te fazer enxergar que independente se você tem um CNPJ ou não, você tem uma empresa. E dito isso, você precisa olhar para essa tua empresa de arquitetura como um lugar que tem que te trazer dinheiro. E se tem que te trazer dinheiro, você precisa olhar para a gestão dela. Então, quando você vai começar um escritório, o ideal é que você olhe para essas duas coisas andando juntas. É como se o teu foco em captação e o teu foco em gestão estivessem andando juntos, porque normalmente acontece o quê? Você coloca o foco na captação, aí você faz um sprint aqui. Só que aí lá em cima, você acaba sendo aquela arquiteta estagnada, porque você até tem cliente, mas você está trabalhando muito e ganhando pouco. E talvez você que esteja começando
agora ainda não consegue enxergar isso, porque o que tá na tua cabeça nesse momento é só, eu preciso de cliente, não é? Eu conheço a cabeça de vocês. Se você tá pensando que você só precisa de cliente, você pode ter certeza que quando esses clientes vierem, você vai precisar olhar pra gestão. E qual que é o problema disso? Ah, não posso olhar depois? Sempre pode olhar, tá? Sempre é um caminho. Eu olhei depois. Só que o que aconteceu? Eu demorei mais pra crescer em dinheiro no bolso. Eu até cresci em ter número de clientes, mas eu não tinha dinheiro no bolso. Eu trabalhava muito, ganhava pouco, tinha ansiedade, tinha crises de ansiedade, ficava tempo sem conseguir trabalhar e isso me prejudicava muito. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu conto mais sobre isso, se você quiser ver, vou deixar aqui nos cards. Então, se eu tivesse começado com as duas coisas andando juntas, com certeza eu teria crescido mais rápido e esse processo teria sido mais leve pra mim como arquiteta. Eu como arquiteta não teria chego nesse lugar de trabalhar muito, ganhar pouco, ter ansiedade, crises de ansiedade. Eu só não cheguei no burnout porque eu dei um basta antes, porque eu poderia. E na verdade eu nem sei, né? Porque na época não era tão comum falar de burnout, talvez eu tive. E não sei, porque eu tinha crises de ansiedade muito fortes. Eu deitava no sofá, não conseguia trabalhar. Então era realmente difícil, doía, era como uma dor quase física. A procrastinação que eu colocava em cima do monte de coisas que eu tinha pra fazer. Então quando eu passei a olhar pra gestão e criar toda a metodologia que eu ensino hoje, aqui no YouTube, lá no Instagram, dentro dos 50 passos, que é o meu curso completo, com a minha metodologia completa, eu percebi que realmente o melhor caminho era começar as duas coisas juntas. E eu passei a ensinar isso e muita gente, depois de eu ensinar essa metodologia, começou a aplicar isso e começar as duas coisas juntas. E eu vejo quanto essas pessoas crescem muito mais rápido e crescem no sentido de dinheiro no bolso, tá? Isso que fica importante aqui, porque não basta faturar, gente, não basta ter cliente. Você precisa transformar isso em lucro no bolso. E não só no teu bolso como empresária, como arquiteta, autônoma, se é assim que você se enxerga ainda, apesar de eu achar que você não é autônoma, não. A tua empresa, teu escritório precisa ter dinheiro, tá? Não é só você que precisa ter dinheiro. Isso aqui a gente aprofunda mais aqui no canal também, mas é importante que você tenha isso dito pra você, tá? Você é uma empresária, independente se você tem CNPJ ou não. Haja como empresária a partir do dia zero, a partir de hoje, porque isso vai mudar muito o teu jogo. Quando você age como empresária, você entende que você precisa vender, então preciso fazer captação, mas eu preciso olhar pra estruturação do meu negócio. Então, de novo, essas duas coisas vão andando juntas. Aí tá, Kelly, entendi que as duas coisas andam juntas, mas como que eu vou começar essas duas coisas? Bom, sobre captação, a gente tem bastante vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Você pode aprofundar nesses vídeos. Mas o que eu diria pra você, a primeira coisa é você montar um portfólio. Não adianta você querer vender muito projeto se você não tem projeto pra mostrar. Ninguém vai confiar em você, ninguém vai ter segurança em você se você não tiver um portfólio com vários projetos pra mostrar pra essa pessoa. Então produza portfólio e coloque isso nas suas redes sociais. Esse é o primeiríssimo passo, tá? Encha teu Instagram. Não fica postando assim uma vez a cada semana, 2 vezes por semana. Não, já abre teu Instagram lotando aquilo, tá? Depois você reposta se for o caso. Mas a pessoa que chega no teu Instagram, ela precisa sentir confiança. E se você tem um post lá, a pessoa não vai sentir confiança em você. Então, lota o teu perfil do Instagram, lota o teu portfólio. Isso aqui é a base da base da base da base da base da captação de clientes. Sobre gestão de história, o que é a base? É você ter processos, tá? Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é você determinar um processo de projeto. Esses projetos que você vai fazer, que você vai captar aqui. O que é determinar um processo de projeto? É você saber exatamente como será o passo a passo desse projeto. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois e o que eu vou fazer na sequência. E quais são os documentos, checklists que estão envolvidos nesse processo de projeto. Então, por exemplo, eu começo o projeto por meio de uma reunião de proposta. Eu faço essa reunião de proposta com o cliente. Se o cliente fechar comigo na reunião, o próximo passo é enviar para ele a ficha cadastral. Se ele preencher a ficha cadastral, sigo para a montagem do contrato. Depois da assinatura do contrato, marcamos a reunião de briefing. Fazemos a reunião de briefing, mando a ata de briefing para ele. E assim por diante. Você tem o passo a passo com o que você manda, o que depende do que e o que trava o teu processo. Ou seja, o cliente não assinou a ata de briefing. Processo travado. Eu não continuo o projeto enquanto o cliente não assinar a ata de briefing, entende? Então, tudo dentro do teu processo vai ter gargalos, vão ter lugares onde você vai ter que parar. Só que por que é importante você desenhar isso já no início do escritório? Porque você já antevê, você prevê os problemas que você pode ter durante o processo. E aí você já resolve antes de você ter esses problemas. Então, pega uma folha em branco e desenha, ou faz um fluxograma no Excel, que seja, no Miro,
da vida, qualquer lugar que você queira, e desenha. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquele outro. E vai em formato de fluxo. Você vai ver o quanto isso vai te dar clareza, tá? Os meus alunos lá nos 50 passos, eu ensino isso em detalhes, mostro o meu processo lá nos 50 passos. Sempre que montam um processo, depois vem me falar, nossa, isso me deu muita clareza, muita clareza. Porque às vezes você não tem, tá tudo na tua cabeça. Você não pode deixar tudo na tua cabeça. Porque na hora que acontece, você vai agindo de formas diferentes. Aí cada projeto acontece de uma forma diferente. E isso não é bom pra você. Então, no meu entendimento, se você começar com essa base da captação e essa base da de um processo de projeto, você já tem um micro passinho andado. Porque isso aqui já vai estabelecer uma mini estrutura de empresa. Uma mini estrutura de empresa. Mas é como se você estivesse começando já organizado. É claro que aqui a gente vai ter vários passos depois, né? Mas o objetivo desse vídeo é te dar os primeiros passos, é te dar os primeiros caminhos. Naquele outro vídeo que eu falei aqui no início do vídeo, eu falo sobre nicho, eu falo sobre persona, então lá esse vídeo vai te ajudar sobre isso, tá? Dá uma olhadinha aqui no canal que tem várias coisas aqui que vão te ajudar nesse crescimento e nessa evolução, nesse início de carreira. E se você decidir vir aprender comigo dentro da minha metodologia completa, eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera dos 50 passos, caso no momento que você está assistindo esse vídeo a gente não esteja com turma aberta, é só você clicar ali e se inscrever na lista de espera que eu vou te avisar quando tiverem novas vagas. E aí, o que você pode fazer agora é mandar aqui nos comentários quais desses temas que eu citei aqui hoje que você gostaria de ver um vídeo mais aprofundado aqui, que a gente vai aprofundar nas próximas semanas. Te vejo no próximo vídeo.